Sempre me perguntam de onde eu tiro as minhas ideias. Eu não tenho um lugar só para falar, eu tiro todas as minhas ideias deste lugar. Até porque dependendo da ideia, dependendo do que o livro está se tratando, elas vêm de lugares diferentes, de modos diferentes. Mas uma coisa que sempre me ajuda é assistir documentários. Esses tempos eu assisti na Netflix, se eu não me engano, Como Se Tornar um Tirano. Uma série que é basicamente em formato como se fosse um manual de como você se tornar um tirano, baseado em tiranos que foram reais. E aquela série me deu muitas ideias e eu consegui construir um vilão super complexo baseado naquela série. Eu até tô devendo ver mais séries e filmes porque quando eu vejo ninguém me segura de tanta ideia que eu tenho. Inclusive, eu comecei a série de Fullmetal que eu tava devendo assistir. E assim, eu vi poucos episódios ainda, mas eu tô amando porque eu tô lembrando de como foi ler o mangá. Tô lembrando de coisas que eu nem sabia que estavam na minha mente. É o meu mangá favorito, eu amo esses personagens, então tá sendo uma experiência muito boa. Sobre as minhas leituras, eu estou lendo um livro físico misterioso que vocês vão saber só no próximo vídeo. E estou lendo 2 no Kindle, continuo lendo The Ashes and the Star-Cursed King. Esse livro, eu não sei se um dia eu termino de ler ele ou ele vai me ler um dia. É um livro que o começo é muito arrastado, mas muito arrastado. Eu acho que eu já falei, é um plot que eu não gosto muito. Eu esperava o que tá acontecendo, assim, esse arrastado, esse plot num primeiro livro, num segundo livro. Eu queria uma coisa bem mais desenvolvida. Mas agora que eu cheguei em 50%, as coisas estão prometendo a mudar. E estou em 50% de A Verdade sobre Amores e Duques. Fazia o quê? Uns 2 para 3 anos que eu não pegava um romance de época. 1 ano ou 2 que eu não pegava um romance. Antigamente eu gostava de romances de época. Eu tentei me fazer gostar de romance, mas não deu muito certo. E eu peguei esse tipo de livro pra ver se ainda funcionava pra mim. Spoiler, não tá funcionando tanto. Os gêneros que eu mais tenho lido ultimamente é fantasia e clássicos. Fantasia envolvendo também distopia, ficção científica, essas coisas assim mais parecidas. E às vezes eu quero um livro de respiro mais curtinho para ler entre um livro mais complexo e outro. E eu pensei, romance de época vai ser perfeito, porque antigamente eu usava romance de época como respiro. Mas não tá dando tão certo. Não sei se é o livro ou se o meu gosto literário mudou bastante, o que eu acredito que seja. Eu li 2 livros coreanos, se eu não me engano. Eu acho que eles estão chamando de literatura de cura. São livros curtinhos e bem profundos. Gostei muito mais desses livros do que eu estou gostando desse romance de época. E eu falei alguns vídeos atrás que eu tava lendo Os Miseráveis. Eu dei uma pequena pausa neste livro. Eu ainda tenho uma vontade de ler, mas ao mesmo tempo não tenho vontade. Porque apesar de eu me importar com os personagens principais, eu quero saber o que acontece com eles, eu estou interessada.
O livro tem muitos cortes pra você saber coisas que não necessariamente você tá se importando. É um spoiler, mas não é um spoiler. Eles vão parar num convento. E numa parte super importante e crítica dos personagens, você para tudo, vai voltar, vai contar a história do convento, das pessoas que estão no convento, o que eles estão fazendo. E depois de acompanhar toda essa história, você volta para os personagens. Eu sei que alguns clássicos fazem isso. O Guerra e Paz você ia de um núcleo para o outro, às vezes em momentos críticos. Mas eu sinto que em Guerra e Paz eu me importava muito mais com o que acontecia com os outros personagens. Eu me importava com pelo menos alguma pessoa do núcleo do que estava acontecendo. Então este livro está sendo colocado em pausa, ao menos por enquanto. Agora voltando ao meu gatinho de crochê que eu fiz, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, eu quero mostrar pra vocês a diferença que o fio que você usa e a agulha fazem. Aqui é o gatinho que eu mostrei pra vocês que eu fiz, que tá parecendo mais um ursinho, mas a culpa não é minha. Ou talvez seja, mas isso não veio ao caso. E este é o primeiro gatinho que eu fiz. Eu usei a mesma receita nos dois, só que usei fios totalmente diferentes um do outro. E claro, a minha experiência em fazer este pela primeira vez e fazer este é bem diferente. Mas eu amei os dois, cada um de seu modo. A dificuldade e a beleza de aprender a fazer algo novo. Apesar de eu amar esse gatinho, eu vejo muitos erros nele. A frase que ficou comigo desde a primeira vez que eu ouvi é: para você ser bom em algo, primeiro você precisa aceitar ser ruim. Uma mente perfeccionista como eu é muito difícil. Tô tentando aprender a costurar na máquina e é muito difícil saber que eu vou ser muito ruim antes de eu conseguir fazer algo minimamente bom. Esse gatinho foi bom ainda. A minha primeira coisa que eu tentei fazer de crochê saiu assim um horror que eu escondo de todo mundo, ninguém nem sabe que ela existe. E é meio engraçado porque é uma coisa que eu sempre tô enfrentando, porque é uma coisa que eu sempre tô fazendo, porque eu sempre tô tentando aprender habilidades novas, porque meu cérebro precisa de mais estímulo, senão ele não quer viver. Inclusive, vocês podem ver aqui, a minha parede tá cheia de desenhos e cada desenho é de um tipo. Tem grafite, tem giz pastel, tem desenho digital impresso, tem desenho de aquarela. Algumas pessoas dizem, você tem que pegar um material e se tornar um mestre daquele material, mas não funciona pra mim. Eu tô testando novas maneiras de fazer, tentando descobrir sozinha como eu quero fazer aquela coisa, senão eu perco totalmente a vontade de fazer aquilo. É uma das coisas difíceis que eu tenho que aprender a lidar, inclusive meus hiperfocos, as coisas que me fazem focar tanto que eu esqueço de viver, as coisas que às vezes eu foco por um tempo e desisto logo depois. Eu sei que isso acontece com a maioria das pessoas, é humano, mas a intensidade que acontece comigo é o que traz os prejuízos. É uma coisa que eu mesma tô aprendendo a controlar e a lidar agora, que tem certas coisas que a gente não tem controle na vida. A gente tem que aprender a lidar com elas, que elas sempre vão existir. Que eu sempre vejo pessoas neurodivergentes falando na internet sobre dificuldades em momentos ruins. E elas existem e são muito pesadas para lidar. Mas eu acho que para mim o maior peso de todos foi perceber que eu poderia ter uma crise, inclusive nos melhores momentos. E é uma coisa muito difícil de lidar. Você sabe que você pode ter uma crise, você pode se sentir muito mal porque você tá feliz. Eu acho que também por isso que eu escrevo tanto, porque ao menos nas minhas palavras e nas minhas histórias eu tenho algum tipo de controle. Que às vezes elas taquem um plot twist no meu colo e que eu me vire pra conseguir escrever e fazer sentido aquele plot twist. Enfim, estou devaneando aqui. Vocês gostam que eu fale essas coisas mais profundas? Querem ver mais? Eu posso falar mais. Agora, pausas feitas e explicadas, vamos continuar com o vídeo.